Gravando já. Então, aí eu vou falar um pouquinho mais aprofundado no, sobre como que... Eu não vou falar só, a pimenta é um termogênico, né? Eu quero explicar para vocês um pouco como que essa fase detox age no nosso fígado, tá? Aliás, eu mesmo, depois que eu estudei a fase detox, eu achava que nem seria muito legal eu prescrever para minha mãe. Minha mãe tem pressão alta, minha mãe tem gordura no fígado, a minha mãe tem resistência periférica à insulina, que é aquele pré-diabetes, né? E depois que eu estudei a fundo a fase detox, eu prescrevi para minha mãe, né? Eu não tinha essa noção, né? Mesmo porque não é minha especialidade, eu sou ortopedista, então deixa eu me apresentar, que tem muita gente que não me conhece. Eu sou ortopedista, eu sou uma Safira 25 aqui da Junesse, então eu junto as minhas duas paixões, tá? Que é a Junesse e a medicina. Então eu vou tentar passar para vocês de uma maneira bem didática, para que vocês, não é para vocês saberem falar isso que eu estou falando, tá, gente? Mas é para vocês mesmo entenderem e para vocês mesmos, tá? Aqui não é para vocês tentarem duplicar e ensinar isso que eu estou falando, tá? É a mesma coisa que, não sei quem conhece aqui a Elaine, né? A gente tentar fazer um Instagram como o da Elaine, né? Então, não quero passar a ideia que vocês tenham que saber isso, mas eu acho legal a gente, de uma maneira didática, tentar ensinar isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Beleza. Então, o que nós vamos falar é do projeto Zen. Ele tem esse 8, porque são 8 semanas de projeto, mas hoje o nosso foco vai ser a fase detox, tá bom? Para a gente falar com bastante calma e a gente poder tirar todas as dúvidas. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Postei uma coisa importante. Estou aqui aprendendo. Ai, a Elaine tá aqui! Nossa, que honra, Lê! Tá aqui! Tá vendo? Tô explicando direitinho que isso aqui não é para ser duplicado, né? Bom, Mark McDonald foi quem idealizou esse projeto, tá? Esse programa. Pensando justamente que no efeito sanfona, que todo mundo, sabe aquela coisa de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar? Então ele fez uma coisa muito legal, muito bem pensada nas últimas, assim, em todos os detalhes. Essa aqui são todas as referências do Mark, tá? E não está aqui, mas outro dia eu li sobre ele e eu descobri que ele foi um dos que ajudou o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, que é um super atleta, né? A elaborar aquele plano dele, ele tem um livro de um plano muito legal, eu já até li, é um livro grosso, assim, que é um plano de treinamento de tanto de exercício quanto de dieta. E ele ajudou o Tom Brady a fazer isso, tá? Então, assim, a gente não, é inquestionável a seriedade e a capacidade do Mark, tá bom? Então, processo de emagrecimento, normalmente, quando a gente emagrece, a gente perde água, músculo e gordura. E o ideal seria o que? A gente perder só gordura. Pensando que os alimentos, nós podemos dividir duas categorias, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macros são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. E os micros são as vitaminas, minerais e oligoelementos. Todos eles são importantes para a gente ter uma boa saúde. Então aqui, deixa eu só minimizar aqui a minha tela. Então aqui é o seguinte, os carboidratos, né, eles vão para o fígado e vão ser armazenados na forma de glicogênio. Então, assim, o carboidrato é transformado em açúcar e o açúcar é armazenado no fígado. Se esse glicogênio, que é a forma como o carboidrato, o açúcar é armazenado no fígado, não for usado, ele vai ser armazenado nas células de gordura, que são as células adiposas, em forma de gordura. Esse processo ele é controlado pela insulina e pelo glucagon. A insulina manda o açúcar para o sangue e o glucagon tira o açúcar do sangue quando a gente precisa dessa energia, tá bom? O nosso organismo foi geneticamente programado para poupar energia e as células fazem de tudo para que a gordura não saia de dentro dela, tá? Então isso é uma maneira de preservação da espécie. E os hormônios que controlam, então eu falei que a insulina e o glucagon são que controlam a entrada
e saída de glicogênio, de açúcar no sangue e para ser usado. E o que controla a entrada e saída de gordura é a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio da fome, é o hormônio que manda o sinal para o estômago na hora de comer. O estômago está vazio, a grelina fala, ó, tá na hora de comer. Então, e a leptina é o hormônio da saciedade, é aquele hormônio que, quando o estômago está cheio, ele manda o sinal para o cérebro, olha, para de comer que você já está satisfeita, tá bom? Então, aqui, ó, leptina da célula de gordura, opa, cérebro, né? Saciedade. Grelina, grelina, meu estômago tá vazio, fome, tá? Inclusive isso, gente, tem estudos sobre a genética, que tem pessoas que têm mais tendência a ter grelina, então aquelas pessoas que têm mais fome, tá? Isso tem estudos em ratos, enfim. Então é mais ou menos isso, tá bom? Como que age grelina e leptina. Isso vai ser muito importante para a gente entender como que o projeto Zen vai agir no nosso organismo, tá bom? Principalmente na fase shape, né? Nem tanto agora na fase detox, mas na fase shape. Mas é legal a gente já entender. Nós temos uma outra enzima que transforma carboidratos em gordura, que é a enzima G3-PDH. E tem também gente que tem mais e tem menos dela, tá? E uma outra coisa importante, a obesidade. A obesidade, ela leva a um processo inflamatório. A gordura, né, que é o tecido adiposo, ele leva a uma síndrome inflamatória, que as células ficam inflamadas e se ligam à insulina e essas células inflamadas, elas juntam com a insulina e com a leptina, não deixando-as agir. Ou seja, você fica com menos insulina disponível, você fica com menos leptina. Então já entendeu? Quanto mais você está com gordura no corpo, né, mais obesidade você tem, menos insulina você tem, ou seja, mais insulina o corpo tem que agir e menos leptina, ou seja, você o hormônio da saciedade, você não tem o hormônio da saciedade agindo, então dá mais fome, come mais, isso vira um ciclo vicioso, tá, gente? É realmente, a obesidade realmente, por isso que a gente fala que é uma doença, porque não é somente vontade de comer, não é sem vergonhice, tá bom? Então, assim, a leptina não agindo, vai dar aumento da fome, come mais, engorda mais, enfim. Aí a insulina não dá conta de metabolizar todo o alimento. O que acontece? Favorece o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é aquele que dá na fase adulta, não é aquele que a pessoa nasce com ele, que já nasce tomando insulina, que o pâncreas não funciona, né? A insulina é quem produz é o pâncreas. O diabetes tipo 2 é aquele assim que nossos pais, nossos avós, ou a pessoa que engorda muito começa a ter. É por causa disso, tá? Esse aqui é um estudo que teve em ratos, só estudando leptina e grelina, tá bom? Então vejam que a obesidade é muito mais do que simplesmente a pessoa que come, né, e fica gordo. A pessoa realmente que tem mais gordura tem mais fome, gente. Por que as dietas falham? Então aí vem aquele ciclo: corta a caloria e carboidrato para perder peso, aí o açúcar no sangue cai, o hormônio glucagon, que é aquele que, lembra que eu falei, que é aquele que libera o açúcar para produzir, libera o açúcar para o sangue para você ter energia, é liberado e o corpo queima músculo, tá? E aí a fome vem, começa a ficar com mais fome, come excesso, a insulina é liberada, o peso aumenta, entendeu, gente? Então é um ciclo vicioso que se forma. Então, a ideia do Zenbody, o que é? É eliminar a gordura sem perder massa magra. Então, vocês entendem como que é legal, como que é importante a gente agir direto. O programa Zenbody, ele age direto na doença obesidade, né? Na doença. Não é que a gente vai tratar a doença, pelo amor de Deus, não é porque eu sou médico, não estamos tratando doença, mas entenda que ele vai agir na causa do problema, né? Não é simplesmente a gente, vou comer um negócio que perde a fome e é assim que você para de tomar, você não, né? Você volta a comer, efeito sanfona, né? Então, a gente tem algumas coisas que fazem o Projeto Zen ser tão legal. Então,
Sim, ele tem a intenção de diminuir a fome, claro, né? Na primeira fase, a gente precisa de um empurrão para perder a fome. Porque se a gente pensar que a pessoa está com obesidade, está com a fome lá em cima porque ela está com problemas de hormônio. Então, se a gente conseguir alguma coisa que quebre esse ciclo vicioso, ótimo. Mas aí o que tem que fazer? A gente tem que perder gordura. Não adianta você emagrecer perdendo água, gordura e músculo. Então, então a ideia é perder gordura e ganhar músculo. Então, assim, não só não perder o músculo, como ganhar músculo, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do, do, do projeto em si, tá? O que ele fala sobre comer a cada 3 horas? Ele quer que você não fique com fome. Comendo a cada 3 horas, você vai entrar num equilíbrio de não estar com fome e você poder ser seletivo na escolha dos seus alimentos. Então, como que ele faz isso? Introduzindo o shape na hora introduzindo o fuse, o shake, na hora das refeições, no intervalo das refeições. E o que é importante dizer disso? Você veja que ele é diferente, é um shake que ele não é para substituir refeição, justamente porque a gente está pensando em introduzir hábitos alimentares. Quem que consegue, por um tempo maior, só consumir shake durante uma refeição? Ninguém consegue. Então, a ideia é uma reeducação alimentar, tá? Ele é uma bengala para você conseguir passar por essa fase de emagrecimento de uma forma saudável. Então, aqui como divide o prato, né? Proteína, carboidrato e gordura. Eu não coloquei aqui o tamanho das porções, mas a gordura é o polegar, a palma da mão é a proteína e assim por diante, tá bom? A palma da mão é a proteína e fechada é o carboidrato, e isso muda para homem e para mulher. Então, assim, até a quantidade é legal, individualizada para cada pessoa, tá? Então, gente, essa fase. Por que cortar todas essas porcarias, tá? A gente estava até falando sobre adoçante, não sei o quê, da fase de detox, inclusive porque a gente precisa fazer uma limpeza do nosso fígado. Tudo isso são alimentos, são substâncias que causam processo inflamatório. Eles podem até ser alergênicos. Então, assim, tem gente que não tem alergia à soja, tem gente que não tem alergia ao glúten, não tem alergia a leite, à lactose. Não tem problema, tá? A lactose, né? Isso faz o quê? Faz a gente tirar tudo, adoçante, tudo que a gente tem para fazer uma limpeza do nosso fígado, tá? Então, o comprimido, ele é todo pensado, o Prime, ele é todo pensado para a gente tirar essas coisas, essas porcarias que agridem o nosso organismo, que causam mais processo inflamatório, tirar do nosso organismo. Então, essa é a ideia da fase detox, é cortar porcarias, a gente só descascar alimentos e não desembalar alimentos e fazer uma limpeza. Então, por isso também tem quem fale, faz detox, faz mal, quebra imunidade. Não, gente, não quebra imunidade, porque tudo isso aqui, ó, prejudica a nossa imunidade, né? Então, você conseguir se livrar do adoçante. Eu, depois que eu fiz a fase detox, eu parei de usar adoçante. Nunca mais eu consumi adoçante. Consumo adoçante que vem nos alimentos, mas se eu tomo café sem adoçante, eu tomo água com limão sem adoçante, porque realmente a gente vê que é capaz disso, tá? E álcool, né? Nem preciso falar que o álcool é o maior agente oxidante do nosso corpo, tá bom? Então, a gente tem as 3 fases, né? Nós estamos falando aqui da fase detox. Cortar, purificar e eliminar. Aqui são os produtos que a gente usa na fase detox. É o Zen Fuse, que nós temos 2 sabores, que é o shake, que é o whey protein, né? E o Prime. Agora, falando um pouquinho do Zen Fuse, gente. Isso também é uma coisa legal quando a pessoa questiona o preço do Zen Fuse, tá? O nosso whey protein, ele é muito equilibrado. Ele é um suplemento alimentar muito equilibrado. Nós temos o TrueCell. O que é isso? É o nome comercial que se dá à associação da caseína micelar com o whey protein. O whey protein, a caseína micelar, falar um pouquinho sobre a caseína. A caseína micelar é uma proteína do leite, tá? Super nutritiva. Lembrando que quem tem alergia à proteína do leite não pode tomar. Não, quem tem alergia à lactose não tem problema, porque não tem lactose. Mas a caseína é uma proteína do leite.
Ela é separada, porque como essa forma da caseína micelar é separada do leite através de um processo químico. É sem processo químico, é um processo mecânico, tá? De filtragem. Ela é uma proteína de ação lenta, ou seja, ela vai agir de forma lenta, ela deixa um nível de aminoácido elevado até por 7 horas. Deixa eu ver aqui. Grávida pode tomar whey protein? Whey protein pode tomar grávida sim, tá? O Prime a gente a gente vai conversar mais para frente, mas o Whey Protein, o Fuse pode tomar. Então, a caseína micelar, ela faz com que os aminoácidos agem por até 7 horas. E outra coisa, ela melhora a imunidade, porque ela tem glutamina e imunoglobulina. A glutamina, ela ajuda na absorção de proteínas, tá? É um aminoácido muito importante para o nosso corpo. E a imunoglobulina é o principal componente dos glóbulos brancos. Então, veja, a gente está falando de imunidade durante uma fase detox. Nós estamos falando de aminoácidos, que são proteínas, né? Lembra dos macronutrientes, tá? E o whey protein, o que é? Uma proteína do soro do leite. Eu não entrei em detalhes aqui do hidrolisado, do isolado, né? Mas o nosso é o isolado. Esse isolado, ele age de uma forma mais rápida, né? Mas não tão rápido quanto o hidrolisado, tá bom? Ele tem uma absorção rápida comparado com a caseína. Pode ser usado tanto quanto pré-treino, durante o treino ou pós-treino. E então, assim, a associação da caseína com o whey protein, vocês percebem que um age mais lento e o outro age mais em menos tempo. Ou seja, para a gente sempre ter proteína no nosso corpo agindo, a gente sempre ter. Lembrando que o aminoácido é uma forma que o músculo pode usar de energia, tá bom? Para simplificar. E uma coisa super importante que a gente tem no FUSE, na fase detox, o ideal é a gente vai falar mais pra frente, Richelle, a gente vai falar do programa rapidinho. E o probiótico, ele são aquelas bactérias boas que agem no nosso intestino. Nosso intestino tem mais de 1 trilhão de bactérias. E vocês sabem que o nosso intestino, não sei se vocês sabem, o intestino é o segundo cérebro. Ele produz neurotransmissores, né? Pessoas com problemas intestinais podem ter depressão, pode ser tanta coisa, doenças autoimunes, né? Se você for estudar problemas doenças que podem acontecer porque o intestino não tá legal, é um monte de coisa, tá? Então, o probiótico é uma coisa muito bacana que tem no nosso FUSE, no nosso whey protein, no nosso shake, que inclusive, no caso aqui, foi introduzido não só para melhorar a função intestinal, né, para oferecer bactérias boas para o nosso intestino, mas como também o nosso intestino libera hormônios aqueles hormônios que a gente falou, que melhoram a obesidade. Então, a gente vai agir de várias maneiras, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei a forma de o que ele tem. Ele tem 24 vitaminas e minerais. Então, temos a vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco. Esses todos combatem radicais livres, ou seja, são antioxidantes. Ácido pantotênico, biotina, manganês, ferro, vitamina B2, B12, não só melhora a queda de cabelo, mas unhas, né? Fora toda a parte neurológica de vitamina B2 e B12, que eles ajudam a melhorar a energia e disposição, tá? 5 gramas de fibras, o que é bastante. E uma coisa que é fantástica que a gente tem no nosso FUSE, que é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média. É o óleo de coco purificado. O que ele é? É uma gordura, uma super gordura boa, que dá energia imediata e melhora a taxa metabólica do corpo, levando a mobilização de gordura. Sabe aquela bebida que o pessoal está muito na moda, que é o Bulletproof, que é o café, o TCM e manteiga ghee, né? Tem gente que só põe café e TCM. É isso, gente. Esse TCM que a gente usa separado, que alguns chamam de notas de coco, nós temos no nosso Zen. Ou seja, quando eu li, eu tomava o TCM até antes de entrar na Junesse. Quando eu li que o Fuse tinha isso, eu lembro que quando a Helene, eu vi a embalagem, eu não lembro se foi na internet, eu falei, nossa, tem TCM esse Fuse, né? É uma coisa super diferenciada, inclusive
quando a pessoa questiona o preço, né? A gente não tem como ter tudo isso, gente, com uma tecnologia dessas, né? Por isso que eu fiz questão de falar de como a caseína ela é feita, né? A gente não está falando de mais de um produto, né? Nós estamos falando de um produto super tecnológico. Então, o que o programa sugere? De 2 a 3 shakes por dia, no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Eu confesso que eu não consigo tomar tudo isso, tá? Eu confesso, mas essa é a recomendação que você pode tomar para você completar, por exemplo, a fase detox, que a gente tem uma restrição, que a gente tem um impacto maior de restrição alimentar. Se você fizer isso, com certeza você fica sem fome, né? E lembrar que quando a caseína e o whey protein se juntam, eles formam um tipo de uma geleia que dá saciedade, tá bom? Zero glúten, sem adição de açúcar e adoçantes artificiais, porque ele tem stevia. A stevia é uma planta que adoça 300 vezes mais do que o açúcar. Tem 21 gramas de proteínas, 5 gramas de fibras, o TCM, potencializa a força, ricos em sais minerais. Aqui algumas receitas, então isso também é muito legal. A opção que a gente tem de fazer receitas. Gente, o grupo do Detox está bombando de receita, não estou conseguindo acompanhar. Mas, assim, é uma receita melhor do que a outra, que também ajuda a gente na hora de comer, vontade de comer um doce, né? Substitui a receita. Agora o Zen Prime, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Bom, estamos no tempo. Então, o Psyllium, gente, o Zen Prime. O Zen Prime, ele tem o Psyllium, que é uma fibra natural que dá a sensação de saciedade. O gengibre, a pimenta e a café. Então, vocês entenderam? A fibra dando sensação de saciedade, você não vai ficar liberando aquele hormônio que dá vontade de comer, tá? Gengibre, pimenta e cafeína são termogênicos, ativam o organismo e diuréticos. Então, e por que é legal a gente tomar bastante água? Porque a gente vai ter nessa parte de detox, nós vamos eliminar substâncias que fazem mal para o fígado, né? E a água que a gente toma funciona para levar embora, né? Não sei algum treinamento que eu vi do Zen oficial e fala que é a descarga, né? A água é a descarga para levar tudo isso embora. E as vitaminas AB1, AB6 e AB12, elas estão diretamente envolvidas no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, ou seja, vai ajudar o fígado a melhorar. Então, pensando assim, ele vai ser diurético, vai eliminar líquido subcutâneo, aumento da saciedade, acelera o metabolismo e complexo B também melhora a fadiga, né? Uma hora a gente pode falar só disso, mas então assim, isso aqui tudo, gente, é natural. Tanto que eu duvidei, eu não conhecia, eu não era meu, né? Não é do meu conhecimento essas coisas naturais. E quando eu li e vi, nossa, tanta gente tem no restaurante, eu falei, gente, não é possível que isso faça efeito, né? Eu fui fazer um curso de nutrição com aquele nutricionista Luciano Bruno, que é só de coisa natural, ele é todo natureba, né? E aí eles falaram muito sobre essas substâncias. Eu falei, gente, realmente. Quem tiver com o microfone ligado, gente, desliga, por favor. E aí eu vi que realmente, assim, eu vi que a teoria funcionava. Daí eu fui estudar exatamente o Prime e falei, gente, isso aqui é um tratamento, um programa maravilhoso, tá bom? Então, ó, além disso, a gente tem essa aqui, ó, raiz de dente de leão, que é protetor do fígado, vesícula digestiva, semente de cardo mariano, Gold Standard na detoxificação, protetor do fígado, melhor digestão devido a essa substância. Baga de zimbro, efeito protetor para o fígado e para o rim. Aí as vitaminas que eu falei, né? Não sei se eu falei de tudo, B1, B2 e B1, B6 e B12, fadiga, imunidade, melhora da função cerebral, cafeína, termogênico, gengibre, é anti-inflamatório também, né? É um antioxidante. A pimenta termogênica, Psyllium, fibra solúvel, enfim, gente, isso aqui tudo a gente tem no nosso Prime. Aqui, os resultados todo mundo tem, né? Todo mundo já tem até os seus próprios, as suas equipes, quem usou, mas aqui são todos oficiais, tá bom? Do site do Facebook. Então, aqui para começar, né? Ele fala para a gente entrar na comunidade brasileira do. Deixa eu só ver as perguntas aqui antes de a gente entrar nisso. Vamos lá.
Mães que estão amamentando podem fazer, deixa eu ver, fase detox, já falei, ideal. Que estão amamentando pode fazer fase detox? Eu não recomendo tomar o Prime, porque a gente tem a cafeína, nós temos termogênicos, né? Então, eu acho que é legal, o Fuse não tem problema tomar. Agora, o Prime, eu acho que deixaria para quando parasse de amamentar. Embora tem gente que tomou sem perguntar e não teve nada, mas assim, por saber que tem bastante termogênico, eu não recomendo tomar o Prime, mas o Fuse é ótimo, é um super alimento para você tomar quando está amamentando, porque você tem proteína, você tem todas as vitaminas, né? Os médicos não prescrevem porque não conhecem, gente, porque quantas pessoas que tomam vitamina, complexo B, complexo isso, vitaminas que já tem no Fuse mais a proteína, né? Não tem problema. Pode esquentar o fuso em uma panqueca? Pode. Não tem problema fazer receita com fuso esquentar. Quando não faz detox, de 4 centímetros. Ah, legal. É o seguinte, esse é um programa, se vocês perceberem, como a gente não perde água, não perde músculo, nós perdemos gordura. Às vezes a balança não coincide com as medidas. Eu fui um exemplo desse. Na minha balança eu não tive tanto peso, perda de peso, mas na medida isso deve ser uma característica geral que vocês possam perceber. Então aqui, ó, já perdi 4,2 quilos. Queria saber se continuo com praia mais uma semana, porque nós estamos fazendo exercício físico e já passo para o shape. Olha, Noêmia, depende, eu acho assim, se você já atingiu, se você já deu uma enxugada e já quiser passar para a fase shape, pode ir. Mas a gente pode fazer 15 dias da fase detox. Inclusive, é recomendado que a gente faça a fase detox uma vez por ano, mesmo que você não precise emagrecer, porque vai dar uma limpeza no fígado, tá? Então, aí fica aberto. Se você quiser fazer mais uma semana de fase detox, pode fazer. E outra coisa, o exercício, na verdade, se você quiser fazer exercício leve, pode fazer. Quem já faz exercício, pode continuar fazendo, só que de uma maneira menos intensa. E quem não fazia, não é hora de começar, tá bom? Sou nova na Jéssica, amiga que tem peso, porém tem alguma dificuldade de explicar como funciona. Tá legal, a gente pode entrar, vamos combinar no privado, Mislene, alguma solução. Inclusive, essa aula tá gravada e hoje eu vou aprender como colocar no YouTube e aí a gente pode já mostrar para ela essa aula, tá bom? E depois a gente associa com o shape, que a segunda fase e a terceira fase, que eu vou explicar em 3 etapas. Alguma contraindicação? Olha, contraindicação, eu não penso de cabeça alguma contraindicação, mas eu pensaria, por exemplo, o Prime, ele tem essa fase, ele tem termogênicos. Então, se a pessoa tiver uma arritmia cardíaca, se a pessoa tiver uma pressão descontrolada, né? Porque ele vai dar uma sobrecarregada, assim, sobrecarregada que eu falo assim, ele vai dar né, uma chacoalhada aí no organismo. Então, quando a pessoa tiver se a pessoa tiver alguma doença, eu acho sempre legal a gente conversar. Às vezes, vira e mexe, o pessoal conversa comigo e eu acabo no privado, eu acabo algumas vezes conseguindo resolver, porque são coisas simples. Mas assim, é difícil a gente falar sem ver a pessoa, tá? Então, quando alguém tiver alguma doença, é sempre bom a gente estar perguntando. Podemos usar Prime como substituto para termogênico que usando no mercado? Olha, gente, esse termogênico ele é natural. Os termogênicos que eu conheci antes de conhecer esse termogênico, o Prime, tanto na fase no shape, aqueles termogênicos, eles têm doses cavalares de cafeína, eles têm assim, a gente fica até tremendo, dá até, né, a gente fica pálido. Então, assim, ele não é comparado com aquele do mercado. Você pode até usar como você usa no mercado, mas ele não tem aquela potência que aqueles termogênicos têm, alguns têm até hormônios, né? Então, não é comparado, tá? Ele é natural. Você viu, todas as substâncias dele são naturais. Contraindicação ainda não tem contraindicação longo prazo, não tem contraindicação. Só se você não tomar demais. Mas é que o cromo, o cromo é da segunda fase, que é do shape. Mas o cromo que tem no Zenfuse, tá certo. A Renata tá lembrando que o picolinato de cromo, ele tem no Zenfuse, sim. E ele tira muita vontade de comer doce, tá? Não tem problema tomar a longo prazo, exceto assim, se você tomar demais, como é proteína, tudo, e eu não sei quanta pessoa toma. Você pode até engordar se tomar muito, né? Mas ele não, ele é super saudável, é um alimento super saudável para ser. Inclusive, eu uso de forma contínua, tá? Show, vou mandar para algumas pessoas a graduação. Pode usar
Prime 2 semanas seguidas? Pode sim. A Ellen já viu, né? Eu quero mandar para algumas pessoas, sim, deve usar Prime 2 semanas, beleza. Então, essa aqui a gente já resolveu as perguntas. Opa, aqui. Isso aqui, gente, é mais ou menos como usar o produto. Então, você vai tomar um comprimido no meio da manhã e antes do almoço e um comprimido no meio da tarde antes do jantar, tá bom? O FUS ele pode ser tomado como lanche da manhã, lanche da tarde e pode ser tomado antes de dormir. Algum problema nos rins pode fazer os produtos? Olha, depende do problema, porque problema no rim, vira e mexe, eu converso com muita gente no privado, tá? Problema no rim, a gente tem que individualizar cada problema, tá bom? Porque, por exemplo, quem tem problema no rim que forma muito cálculo renal, que não pode ter cálcio, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver que problema no rim, tá bom? Aí pode me mandar mensagem no privado. Às vezes eu demoro para responder. E se eu demorar muito, manda de novo, porque às vezes passou batida a mensagem e ficou lá para baixo, tá bom? Eu quero só colocar um vídeo para vocês rapidinho, porque a gente tem um monte de. A gente tem apresentação. Deixa eu ver mais último aqui, peraí. Deixa eu interromper aqui. Eu quero. Deixa eu. Não, tá aqui mesmo. Tá aqui, peraí. Tirar meu barra de ferramentas só um minutinho. Peraí, tá aqui. Mãe, vou terminar aqui, vou sair com a mãe pra mim. Aliás, quem não conhece esse site, aproveita para ver. Tem vídeos, tem coisas muito legais aqui. Eu não consegui esse aqui salvar, ele está num sistema diferente. Mas eu deixei aqui, ó. Elas podem funcionar por um tempo, contando calorias ou pontos com purificações. Você até poderá ver alguns benefícios em curto prazo, mas o seu estilo de vida muda. Elas deixam de funcionar. Você deve começar novamente. O projeto 8 é um sistema de nutrição completa, com solução simples e eficaz para colocar você no controle de sua saúde. Os produtos Zen Body são uma parte vital do sistema Zen Project 8 e trabalham em harmonia para ajudá-lo a Não é gordo e é pesado, você já viu isso? Ajuda você a nutrir seu corpo através de 3 fases distintas. Desintoxique seu corpo, ative o seu metabolismo e obtenha sucesso contínuo. Zen Fuels. Nossos shakes principais são feitos tanto de proteínas de caseína micelar de digestão lenta, quanto de proteína de soro de leite de absorção rápida, para uma absorção mais equilibrada. As proteínas de digestão lenta, exclusivas da Juness, controlam a liberação de aminoácidos durante um longo período para que você se sinta satisfeito por mais tempo. Nós criamos o Zen Prime como uma fórmula de desintoxicação definitiva. Através do uso de ervas tradicionais e nutrientes botânicos modernos, o Zen Prime trabalha em todo o seu sistema digestivo, graças à sua impressionante estabilidade de pH. Nossa mistura usa a semente de cardo de leite, o padrão ouro para desintoxicação, raiz de dente de leão e baga de junípero, que há muito tempo tem sido usado na medicina fitoterápica convencional. O Zen Shape contém Well-Trin, um ingrediente nutracêutico altamente eficaz no controle do peso. Uma nova abordagem que não só promove a perda de peso, mas também o bem-estar metabólico. O Well-Trin IG tem como base extrato patenteado e clinicamente testado de manga africana, que foi desenvolvido pelo Dr. Julius Hogan, um especialista de renome mundial em obesidade e síndrome metabólica. O Well-Trin IG promove a saúde e o bem-estar através de propriedades únicas que melhoram a função da leptina, um hormônio-chave que regula o apetite, a termogênese e a perda de peso. O Zenfit foi criado para complementar a lacuna nutricional em nossas dietas. Os aminoácidos são blocos de construção do músculo e nosso corpo precisa do auxílio dos aminoácidos, essenciais para proteger a deterioração muscular. Convenientemente embalado, servem como refeições intermediárias. O Zenfit vem em 2 deliciosos sabores, que certamente vão satisfazer os gostos mais exigentes. A poderosa linha Zen Body é proveniente da ciência, projetada para resultados, criada para você. Veja em você a mudança desejada. A linha completa dos produtos Zen Body é uma exclusividade da Juness. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma... surgiram dúvidas aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Obrigada. Pode bater... Não, diabético pode tomar, sem problema. Inclusive, vocês podem ver
que isso aí vai ajudar a melhorar a função, né? Assim, eu vi hoje uma mensagem, não lembro nem onde foi mais, sobre o diabetes tipo 1. Ah, que eu vi no WhatsApp e não respondi ainda. Que é diferente, é um pouco diferente do diabetes tipo 1, que não tem insulina nenhuma, tá? Mas não tem problema o diabético tomar isso, gente. Pelo contrário, porque vocês podem ver que a diabetes, às vezes, ela é proveniente do aumento de gordura. A Eveline, eu acabei de ver a foto dela aqui, ela tinha um diabetes, ela estava começando um diabetes. Depois que ela fez o FUS, ela melhorou. Agora você entende, né, Eve, por que melhorou. Bater com fruta não atrapalha, pode bater com fruta sem problema nenhum. Hipotireoidismo, gente, eu tenho tireoidite Hashimoto, não tem problema nenhum tomar isso com hipotireoidismo. Assim, eu não sei se for um tireoidismo, alguma coisa grave, mas se for aquela Hashimoto, aquela que a gente... Não tem contraindicação para hipotireoidismo, tá? Esclarecimento maravilhoso. Ah, obrigada, menina. Ah, Elaine, obrigada. O elogio da Elaine conta, hein, gente? Gente, olha, quem tiver dúvidas, assim, que eu não gosto de falar como médica aqui, né? Nos tipo, pode tomar isso vai tratar. Isso aqui não é para tratar a doença, isso aqui não é para curar nada. Mas a partir do momento que vocês entendem o que é obesidade, dá para entender como é que o sistema, que esse programa funciona, né? E outra coisa que eu acho muito legal falar, por que ele tem aderência? Porque o sabor é maravilhoso, né, gente? Então, assim, você vê, a Maura perguntou se pode tomar de forma contínua, porque é uma delícia. Eu fazia muito sacrifício para tomar whey protein. Eu já tentei a minha vida inteira tomar, e esse eu tomo com muito gosto, com muito, sabe? Eu tomo por vontade mesmo, né? Então isso também dá aderência ao nosso programa, porque é muito ruim você já tá lá no fundo do poço, cheio de gordura, querendo perder peso, já tentou 10 coisas para emagrecer e ainda ser uma coisa ruim, né? Que você não consiga falar, nossa, agora é mais um sacrifício, né? Eu tenho que ficar sem comer e vou pro sacrifício agora de tomar essa porcaria ainda que tem que pagar, né? Que tudo que a gente tem que emagrece, a gente tem que pagar. Então, que seja gostoso, tá? Você pode ver que o mercado de alimentos fit, naturais, tudo isso que faz bem para a saúde, tem sabor. Você pode ver se um saquinho de um chocolatinho assim, ó, ele não engordar e ele for gostoso, a pessoa paga R$8 por um pedacinho assim de chocolate. Então, é isso, o segredo é esse, a gente conseguir combater a obesidade, mas de uma forma que não seja tão pesarosa, tá? Foi um prazer estar com vocês. Quem tiver alguma dúvida no individual, pode me perguntar. O que eu puder ajudar, né? Muitas vezes eu tenho que encaminhar realmente para... Não dá para a gente resolver, né? Tipo, você pergunta problema de rim, a gente precisa saber, às vezes, até o valor do exame, tá? Então, assim, não posso prescrever nada por aqui, mesmo porque isso não é prescrição, né? Isso aqui é saúde, tá bom? E tenham todos uma ótima noite. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá no plano com a Thaís, tá bom? Beijo, gente. Um prazer. Amanhã vai ser reserve, tá? Com a participação da Renata. A Renata estuda pra caramba reserve. Beijo.